Nessa aula, iremos falar sobre os gráficos para as variáveis quantitativas. O primeiro gráfico que pode ser aplicado nessa situação é o gráfico de colunas e barras. É um gráfico adequado para variáveis quantitativas discretas, realizados com retângulos verticais ou horizontais, as colunas ou barras, sobre o plano cartesiano. Atenção! Deve haver um espaçamento entre as colunas e as barras. No nosso exemplo, temos a variável número de pessoas que residem na sua casa. Então, no eixo aqui X das abscissas, eu tenho os valores possíveis para esse grupo, que foi de 1 a 5. E o valor mais frequente é o valor de 4 indivíduos. O gráfico de séries temporais é um outro recurso muito importante utilizado para as variáveis quantitativas. Ele serve para representar uma série temporal, ou seja, dados que são coletados em diferentes momentos do tempo. Nós iremos acompanhar a evolução de uma determinada característica. No nosso exemplo, temos a variável taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Para a população negra, formada pelos pretos e pardos, e para a população de brancos. Esse dado foi divulgado pelo IBGE. Vamos analisar o gráfico. Percebemos que a linha azul representativa da população branca se mantém constante, com pequenas oscilações entre 10% e 20% ao longo do período estudado, que vai de 2012 a 2017. A cada ano temos um ponto representando a coleta de dados e a linha expressando a tendência ao longo do período. Já para a população negra, percebemos que a sua variação se dá numa amplitude maior de valores, acima de 30, acima de 40. Ela permaneceu constante até praticamente 2013 e começa a oscilar a partir de então. Quando chega em 2015, o dado, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes da população negra começa a apresentar uma tendência de elevação. Um outro gráfico que também aplicamos para as variáveis quantitativas é o histograma de frequências. O histograma é realizado sob o plano cartesiano, com a utilização dos intervalos obtidos na tabela de distribuição de frequência. A altura das colunas indica a frequência de ocorrência dos intervalos. Ele é adequado para as variáveis contínuas, agrupadas em intervalos de igual tamanho, ou seja, H é constante. Lembrando, quem é H? É a amplitude do intervalo, dada pela divisão entre a amplitude total dos nossos dados, dividido por K, que é o número de intervalos da tabela. Atenção! Diferentemente do gráfico de coluna e barra, as colunas do histograma são contíguas, ou seja, sem espaçamento entre elas, uma colada à outra. O exemplo de histograma de frequência que aqui vamos utilizar, foi feito para a variável peso, o peso das alunas. Temos então a variável peso com seus respectivos intervalos de valores. A nossa amplitude de intervalo é igual a 6. H é igual a 6 para todos os intervalos. H é constante. E temos a seguir nessa tabela auxiliar a frequência de ocorrência para cada intervalo. Agora, nesse slide, temos o gráfico, o histograma da variável peso. Percebemos, então, na base do gráfico, os intervalos. As barras, as colunas, são coladas umas às outras, expressando a continuidade da variável. Nenhum valor entre os intervalos de 48 e 78 ficaria de fora. Todos eles estariam contemplados neste gráfico. E o nosso eixo Y de ordenadas está refletindo aqui o percentual. Eu poderia fazer o histograma com a frequência
relativa ou ainda com a frequência absoluta. Neste caso, utilizamos o percentual. Temos um outro tipo de histograma, o histograma de densidade de frequência. Ele é adequado para as variáveis quantitativas contínuas. Este gráfico representa a frequência de ocorrência pela área e não pela altura. É diferente do histograma de frequência que acabamos de falar. Ele é utilizado para a representação de variáveis com intervalos com diferentes amplitudes de classe, HI. H agora não é necessariamente uma constante. Ele vai variar de acordo com a amplitude do intervalo. Então, no histograma de densidade de frequência, a área de cada retângulo será igual à frequência de cada intervalo. Para saber a frequência, tem que calcular a área de cada retângulo. No caso de intervalos com igual tamanho, a amplitude H é constante. Então, o gráfico apresentará retângulos de igual base. O histograma de frequência será, o histograma de densidade de frequência, quando H é constante, será igual ao histograma de frequência. Temos que a vantagem em trabalhar com a densidade de frequência é evitar que o histograma fique distorcido quando diferentes amplitudes são utilizadas na construção dos intervalos. Nós veremos um exemplo de tal fato. O histograma de densidade de frequência, ele não especifica as frequências no eixo Y. Ele utilizará a densidade de frequência, DI. A densidade de frequência, DI, é obtida pelo quociente entre a frequência e a amplitude de classe, HI. Então, vemos que DI, a densidade de frequência, é obtida pela divisão da frequência pela amplitude do intervalo. Essa frequência pode ser o valor absoluto, o NI, FI ou percentual, mas nós vamos trabalhar com a FI, a frequência relativa. Exemplo, vamos avaliar a distribuição de frequência da variável número de salários mínimos recebidos por funcionários de uma loja. Na nossa tabela auxiliar, temos, portanto, os intervalos, as classes de valores de salários. Temos a primeiro intervalo variando de 1 salário mínimo até 3, a segunda de 3 até 5 e a terceira classe variando de 5 até 10. Temos a coluna NI de frequência absoluta. Temos também aqui a frequência relativa. E agora, nessa tabela auxiliar, foi incluído o HI. Quem é o HI? É a amplitude do intervalo. Amplitude do intervalo, que é obtida da seguinte maneira. 3, eu vou fazer a diferença entre os limites dos intervalos. 3 menos 1 igual a 2. Então, a amplitude desse primeiro intervalo é igual a 2. E do segundo intervalo, 5 menos 3 é igual a 2. Do terceiro intervalo, 10 menos 5 é igual a 5. Então, o terceiro intervalo, ele tem uma amplitude bem maior do que a dos dois anteriores. Nesta tabela auxiliar, também incluímos o DI. Quem é o DI? É a densidade de frequência, que é obtida pela divisão da frequência relativa e a sua dividida pela sua amplitude de classe do intervalo. No nosso exemplo, temos que essa densidade de frequência de 0,15 do primeiro intervalo foi obtida dividindo a sua frequência relativa de 0,3 por sua amplitude do intervalo, que é igual a 2. 0,3 dividido por 2, 0,15. Poderíamos repetir o mesmo para os demais intervalos. 0,4 dividido por 2, 0,20. E 0,3 dividido por 5 é igual a 0,06. Nesta última coluna, temos aqui a realização do produto entre HI, a amplitude do intervalo,
e a densidade de frequência, para a gente poder observar que essa área, né, a base vezes a altura, será igual à frequência de ocorrência. Finalmente, podemos então realizar o nosso histograma de densidade de frequência. Na base do gráfico, eu tenho os intervalos, os valores dos intervalos, de 1 a 3 mínimos, de 3 a 5 e de 5 a 10 mínimos. Repare que agora, esse último intervalo, que possui uma amplitude bem maior que os demais, teve o seu tamanho diferenciado no gráfico. É uma base bem maior. A largura desse retângulo é mais de 2 vezes o dobro dos demais, porque sua amplitude é bem maior. E no nosso Y eu tenho registrada a densidade de frequência. Quanto maior a coluna, maior a densidade. Então, o primeiro intervalo tem uma densidade de 0,15, o segundo intervalo, a densidade de 0,2 e a densidade do último intervalo é de 0,06. O que a densidade nos informa? A densidade informa a concentração de indivíduos num determinado intervalo. Nós podemos perceber que para esse conjunto de dados é maior a concentração de indivíduos nesse segundo intervalo. É diferente da interpretação da frequência de ocorrência, porque se a gente for observar a tabela auxiliar, o primeiro intervalo e o segundo intervalo, ele possui igual frequência de ocorrência, Entretanto, há uma concentração maior, no primeiro intervalo, haja vista que o intervalo dele é menor, a maior frequência de indivíduos concentrados num intervalo de menor amplitude. Vamos falar agora sobre o polígono de frequência. É um outro gráfico. Enquanto o histograma é realizado com base nos limites dos intervalos da tabela de distribuição de frequência, o polígono de frequência utiliza segmentos de reta que irão ligar os pontos médios dos intervalos, o PMI. O que vem a ser esse PMI? É o ponto médio do intervalo, obtido pela soma dos limites dos intervalos, o limite inferior mais o limite superior, dividido por 2. O polígono ele facilita a comparação de dois conjuntos de dados dispostos em histogramas ou em tabelas. Ele é um recurso com maior elasticidade na sua apresentação. Vamos ao exemplo. Na tabela a seguir, temos os percentuais da variável peso para cada categoria da variável sexo. Então, temos os intervalos que variam de 48 a 54, 54 a 60 e assim sucessivamente. Entretanto, agora temos aqui dois grupos. O grupo do sexo feminino, com seus respectivos percentuais, 45% dos indivíduos do sexo feminino possui peso entre 48 e 54 quilos, ao passo que esse percentual para os indivíduos do sexo masculino é de apenas 5%, enquanto eu vejo aqui uma diminuição nos percentuais do sexo feminino, o sexo masculino, a distribuição de peso aqui dos homens, ela tende a aumentar à medida que aumenta o valor de peso. Para construir o polígono de frequência, precisamos calcular o ponto médio do intervalo, que é obtido pela soma dos limites de cada intervalo dividido por 2. Para o primeiro intervalo, eu tenho a soma entre 48 e 54, 102, dividido por 2. Isso é igual a 51. Então, o ponto médio desse primeiro intervalo é igual a 51. Fazemos o mesmo para os demais intervalos. 54 mais 60, 114. 114 dividido por 2, 57. E assim sucessivamente. Ou então podemos fazer o seguinte.
Calculamos o primeiro ponto médio. Qual é a amplitude do intervalo para esta tabela? É 6, é constante. 54 menos 48 é igual a 6. Então, 51 mais 6 é igual a 57. 57 mais 6 é igual a 63. 63 mais 6 é igual a 69. É uma outra maneira da gente construir o ponto médio. Tendo feito isso, temos condições de construir o gráfico. Reparem que agora, na minha base do gráfico, eu tenho os valores de ponto médio que a gente obteve na tabela. E as distribuições de frequência de cada grupo, de cada categoria, será representada por uma linha de cor distinta. Percebemos ainda que quando eu tenho um intervalo que varia entre 48 e 54 quilos, cujo ponto médio é de 51, o percentual para as mulheres é de 45%. Vamos ao gráfico. Então, aqui no ponto médio de 51, eu vejo que o grupo das mulheres atinge o percentual de 45%. Para os homens que estão com peso nesse intervalo de 48 a 54, cujo ponto médio é 51, o percentual é de apenas 5%. Vamos ao gráfico identificar esse percentual. Então, na linha tracejada azul, representando o sexo masculino, eu vejo que na altura do ponto médio 51, eu tenho aqui a altura de 5%. Podemos, então, constatar a tendência anteriormente identificada, que, à medida que os valores de peso aumentam, eu tenho aqui a frequência de mulheres também diminuindo. Ao passo que, quando o peso aumenta, os percentuais do grupo dos homens, do sexo masculino, ele tende a ficar mais elevado, atingindo o pico aqui no 63. Enquanto o pico, das mulheres de peso se daria aqui ao redor de 51, mostrando a tendência distinta entre os grupos. Para a realização desses gráficos, nós iremos utilizar o software R, cuja aula será em uma próxima oportunidade. Nessa aula, falamos então sobre os gráficos para as variáveis quantitativas. Chama a atenção que o principal gráfico para as variáveis agrupadas em intervalos, quando a gente tem uma tabela de distribuição de frequência, a gente tende a utilizar o histograma ou ainda o polígono de frequência, mas o principal é o histograma. Vimos ainda que também temos o histograma de frequência, quando a amplitude de classe é constante, ou podemos fazer uso também do histograma de densidade de frequência, quando nós não temos uma amplitude de intervalo constante. Falamos ainda sobre o ponto médio do intervalo, PMI. Nós iremos utilizar essa informação para a obtenção de outras importantes medidas da estatística. Aproveite bem o seu tempo, foco no estudo. Até a próxima!